O que soubemos antes de entrar ao vivo é que o Irã vai fechar parcialmente o Estreito de Hormuz. Qual é a ação? Qual é a estratégia por parte do exército iraniano em relação ao Estreito de Hormuz? Well, the Iranian Navy, the Bem, Revolutionary a Guard, Marinha is carrying out Iraniana, a Guarda Revolucionária, está a realizando manobras com munição real. Eles fecharam parcialmente o Estreito de Hormuz para conduzir essas operações e estão usando algumas das armas que seriam empregadas contra os Estados Unidos ou qualquer um ligado a eles, qualquer entidade conectada aos Estados Sama na região do Golfo Pérsico. Porque é preciso ter em mente, Nima, que todas as ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico são regimes despóticos. Não há liberdade no Catar para dizer qualquer coisa sobre o regime, e não há liberdade no Emirados. The regime, there's no freedom in the Emirates, there's no freedom in Bahrain. And so Não há liberdade no Bahrein. E essas entidades, que também abrigam bases dos Estados Unidos, e essas bases, neste exato momento, estão sendo usadas contra o Irã para preparar uma guerra, não terão desculpa se a guerra começar. Elas não podem fingir que são neutras. Serão cúmplices em uma guerra de agressão. Não dá para querer as duas coisas ao mesmo tempo. Não podem abrigar bases americanas, permitir que os americanos bombardeiem o Irã e, ao mesmo tempo, afirmar que são amigas do Irã. Isso não vai acontecer. Portanto, as capacidades de mísseis iranianos não se limitam apenas a mísseis superfície de longo alcance, como aqueles que vimos sendo usados para atacar o regime israelense. Iran's missile capabilities include As capacidades de mísseis do Irã incluem mísseis superfície-mar, mísseis mar-mar, mísseis de curto alcance, mísseis de médio alcance e, é claro, centenas de milhares de drones posicionados para atacar ativos em toda a região do Golfo Pérsico e no Oceano Índico. Portanto, o poder de fogo iraniano é enorme e está amplamente distribuído. A vulnerabilidade dos potenciais adversários do Irã é extraordinária. Esta não é uma parte normal do mundo. Esta não é uma região comum. Está repleta de instalações de petróleo e gás, poços de petróleo e gás. Está cheia de refinarias. Está cheia de portos para exportação de petróleo e gás e para importação de mercadorias do Ocidente e de diferentes partes do mundo, por meio de toda a riqueza acumulada ali. E então você tem navios e petroleiros indo e vindo. Depois há o Estreito de Hormuz. O próprio Golfo Pérsico não é muito largo. O Irã controla um dos lados e algumas ilhas no meio. E depois há o Oceano Índico. Com as capacidades de mísseis e drones que o Irã possui, sejam lançados do mar ou da terra, a economia global seria devastada e o preço da energia dispararia. E além disso, Nima, algo que normalmente não falo, esses pequenos regimes gastam muito dinheiro, porque é muito escala. They spend a lot of money because they have a lot of wealth. And so a lot of the exports from other countries come Muitas exportações de outros países vêm para esta parte do mundo de forma desproporcional, então isso chegaria ao fim. Isso destruiria a economia global. E com Trump estando fraco e vulnerável como as coisas estão, impopular, com pessoas se opondo à guerra nos Estados Unidos, agora há uma situação econômica muito difícil. Está piorando nos Estados Unidos. E para piorar tudo, a exposição da classe Epstein ao povo americano, o encobrimento e a continuação desse encobrimento. Portanto, ele não terá apoio popular quando se envolver em uma guerra, e quando a dor começar a aparecer, os americanos não vão gostar disso. Americans are not going to like that. His own 30% or so supporters are going to be the first to be out. Os cerca de 30% de apoiadores dele serão os primeiros a ficar indignados quando perderem seus empregos. E então vimos hoje o Ayatollah Khamenei falar sobre afundar navios de guerra. Essa não é uma situação que qualquer pessoa sensata nos Estados Unidos gostaria de ver se transformar em um conflito militar. Mas, novamente, Washington é controlada pela classe Epstein. Este é o regime Epstein. E as pessoas ao redor de Trump, no Senado e na Câmara, são pró-Israel acima de tudo. Elas não se importam com os Estados Unidos, nem com a economia global ou as economias europeias. Elas se importam com Israel. Você está sem som, Nima?
You're muted, Nima. Sim, Actually, no Maverick you Grady. are You're witness. still muted. Yeah. Let me. Ainda estamos sem Can you hear som. me, Professor Marandi? Sim. Yes. Você Yeah. consegue me We ouvir, are professor Marandi? witnessing some sort of Sim. unprecedented Estamos testemunhando um escalation tipo de between the escalada United sem States precedentes and entre os Estados Iran Unidos in the e o Middle Irã East. no We Oriente haven't seen Médio. this sort of escalation Nunca vimos esse before. tipo de escalada When antes. you see Veja, in quando há the 2 two porta-aviões, aircraft 15 carriers, destroyers 15 na região, destroyers in e eles the estão region, levando and muitas they're armas para bringing a lá. lot of E por um weapons in lado, the Donald region. Trump, On que one como você hand, sabe, Donald havia Trump, dito antes que who, não buscava uma mudança de you know, regime no Irã, said mudou that sua retórica, before dizendo he que said talvez that a he mudança did de not regime seek seja a regime melhor change in opção. Iran. He changed his Qual é a mind resposta that dos iranianos a maybe the esse tipo regime de change is mudança the de best discurso? option. What De is sem the, mudança de you regime, know, para the vamos response atrás on de uma the part of mudança the de Iranians regime, to this para sort of vamos nos rhetoric, preparar changing para uma the nova regime guerra no change? Oriente No, let's Médio? go after regime change. Qual é a Let's resposta prepare iraniana a isso? a new war in the Middle East. What is the Iranian response to that? I just want to also add to this that this is the Eu só quero acrescentar que essa é a posição de toda a classe Epstein Epstein nos Estados Unidos. Aqueles que odeiam Trump, como o New York Times, quando se trata de atacar o Irã, são totalmente a favor. O Washington Post também é totalmente a favor. Eles vivem dizendo como as coisas são terríveis no Irã e como o chamado regime é maligno e que estão matando pessoas. É disso que se trata tudo isso. Há um consenso. Eles querem demonizar o Irã para que os americanos comuns justifiquem a guerra. Então podem odiar Trump, mas amam a guerra. Não é como se isso fosse apenas uma questão sobre Trump. Essa é a classe Epstein. Este é um regime controlado por essa classe em particular. E eu acho que a coisa mais importante que precisamos levar em consideração agora é que enquanto os Estados Unidos estão divididos e o povo americano não quer guerra, eles não satisfeitos com esse regime. And the American people don't want war. They're not happy with this regime. They're not happy with the Epstein class, any part of it. Eles não estão satisfeitos com a classe Epstein, nenhuma parte dela. Eles desprezam todos, sejam democratas ou republicanos, são todos iguais. Seja o New York Times ou o Washington Post, a Fox News ou a MSNBC, são todos iguais. Do lado iraniano, vimos 2 grandes encontros em todo o país, em 12 de janeiro e 11 de fevereiro. Em 12 de janeiro, após os tumultos dos dias 9 e 10, nos quais 3.117 pessoas morreram, incluindo centenas de policiais, isso foi uma conspiração lançada e executada pelas agências de inteligência dos Estados e de Israel, provavelmente de uma vez os franceses. Sabemos disso pelo secretário que disse: planejamos derrubar a moeda para levar as pessoas às ruas. E então vimos Pompeo, o Mossad e os canais 13, 14 e 15 em Israel, todos afirmando que o Mossad estava envolvido, que a CIA estava envolvida e que armas haviam sido trazidas por agentes estrangeiros e agências de inteligência para matar centenas de policiais e oficiais de segurança. Então isso foi uma conspiração. E naquela época, Trump falava em atacar o Irã. Em 12 de janeiro, milhões foram às ruas, cerca de 3 milhões em Teherã. E então a mesma mídia ocidental, essa mídia de Epstein, tentou dizer que era IA, que era fabricado. Mas havia imagens de helicóptero sobre o comício em Teherã, que era incrivelmente enorme. Eles disseram que era IA, o que, é claro, era uma mentira. Mas então, em 11 de fevereiro, no aniversário da Revolução, tivemos manifestações ainda maiores. É como se os iranianos estivessem dizendo, sabe, mesmo aqueles que não tinham vindo antes disseram, bem, desta vez nós também vamos, só para mostrar a essas pessoas que elas não podem nos apagar, esses ocidentais, Musk e a mídia ocidental. Felizmente, um número maior de jornalistas ocidentais, regionais e asiáticos estava presente, então eles não puderam esconder. Os números em Teherã foram cerca de 25% maiores do que em 12 de janeiro. Então, enquanto o Ocidente, os Estados Unidos, está fragmentado, o Irã está unido. E como já discutimos antes, isso não é apenas sobre o Irã. Este é todo o eixo da resistência. O Iêmen está preparado para a guerra e aprimorou suas capacidades. A resistência no Iraque é enorme e ainda não entrou em ação. Ela standing Gidmat Aziz Youth. They will be fighting for an existential war. And then the axis across the region will be active.
E então, o eixo em toda a região estará ativo. Portanto, isso não é algo que os Estados Unidos, com seu poder aéreo, possam controlar. Há atores demais, e no terreno, eles têm uma vantagem numérica enorme. Não há nada que um país como o Catar, com uma população de apenas 350 mil cidadãos com passaporte, possa fazer. Nem os Emirados e suas elites corrompidas. As primeiras pessoas a fugir serão os líderes dessas pequenas ditaduras familiares árabes. Eles voarão para suas mansões na Europa e nos Estados Unidos. Para o Irã, isso será uma guerra existencial. Para os atores da resistência, será uma guerra existencial. O povo do Irã está unido e podemos ver qual é a situação nos Estados Unidos. De qualquer forma que se olhe, isso não terminará bem para os Estados Unidos. E definitivamente não terminará bem para Trump. Mas não sei se respondi a sua pergunta. I don't know if I answered your question, though. Yeah. A pergunta foi direcionada, professor Marandi, à resposta do Irã aos Estados Unidos. Mas o senhor mencionou que, sim, o senhor respondeu a isso. You responded to that. But let me bring what Mas deixe-me explicar qual é o objetivo, porque tínhamos o Irã à frente. Antes que você faça a sua próxima pergunta, o que posso dizer, Nima, é que desde a Guerra de 12 Dias, o Irã vem se preparando. E embora eu não possa entrar em detalhes, porque não sei muitas coisas, e não finjo saber muitas coisas, posso dizer que o Irã e as nações próximas ao Irã têm cooperado mais do que antes, com capacidades de alta tecnologia e com equipamentos militares que o Irã não produz ou não produz nesse nível. Por exemplo, e isso pode não ser, sabe, quero dizer, há muitas coisas diferentes chegando, mas uma coisa que é mais ou menos de conhecimento público agora são os helicópteros que foram importados da Rússia. It's the helicopters that have been imported from Russia. And those are apparently very effective for drones. E esses são aparentemente muito eficazes contra drones. Então, o Irã vem desenvolvendo sua capacidade de combater drones nos últimos 11 ou 12 meses. Qualquer guerra conduzida pelos Estados Unidos será muito cara, e a Força Aérea dos Estados Unidos será muito vulnerável. Uma grande parte disso envolverá drones, por isso os iranianos estão trabalhando em sua capacidade de lidar com eles. E é claro, durante os 4 anos de guerra na Ucrânia, muita experiência foi adquirida pelos russos. Assim, muitas dessas capacidades, e outras que os russos e os chineses possuem, foram incorporadas às do próprio Irã. O Irã comprou as armas, os sistemas equipados deles. E claro, o Irã está aprimorando sua própria tecnologia. Suas capacidades de mísseis provavelmente estão entre as 3 melhores do mundo, e o país está trabalhando em precisão, carga útil e manobrabilidade. Portanto, será cada vez mais difícil para os adversários do Irã. E agora, o Irã tem a capacidade de lançar mísseis de muito mais lugares do que antes. Ele terá muito mais margem de manobra do que no passado, o que aumenta suas capacidades. Assim, enquanto os americanos trazem suas próprias capacidades, os iranianos estão aprimorando as deles. Mas no fim das contas, Nima, como eu te disse, esta é uma região muito sensível, como uma loja cheia de equipamentos extremamente delicados. Very sensitive hardware. And a fight in that shop can destroy everything. Uma briga naquela loja poderia destruir tudo ali e causar enormes danos. Esses danos não ficariam restritos à loja. Criariam uma crise mundial, do sul da América Latina ao norte da Europa, da ponta sul da África até a Nova Zelândia. Todos seriam afetados. E todos saberiam que foi Trump quem provocou essa crise. Um dos motivos pelos quais os iranianos estão negociando é que se Trump agir de maneira sensata e razoável, pode haver um acordo. Não estou dizendo que seja provável, porque os iranianos já afirmaram que não vão fazer concessões sobre mísseis ou suas alianças, e não vão abrir mão do direito de enriquecer o urânio. Mas o segundo motivo é que os iranianos querem que a comunidade internacional saiba que se e quando essa catástrofe acontecer, vocês saberão a quem culpar. Vocês saberão quais senadores nos Estados Unidos estavam pedindo guerra. Saberão quais jornalistas estavam pedindo guerra. Procurem por eles. Guardem seus nomes.
saberão quais líderes políticos estavam pedindo guerra. Quando vocês perderem seus empregos, quando perderem suas casas, quando não conseguirem mais encontrar os materiais de que precisam para se sustentar, então começarão a pensar em quem trouxe isso sobre vocês. Portanto, os iranianos estão negociando para garantir que todos saibam quem é o culpado pelo que quer que aconteça. Quando se trata da resposta iraniana, professor Marandi, me corrija se eu estiver enganado, pelo que entendo, o Irã responderia de forma diferente em comparação ao que fez durante a Guerra de 12 Dias. A estratégia dos iranianos mudou drasticamente de alguma forma. Quais são essas mudanças e como o Irã reagiria se os Estados Unidos começassem a atacar? Eles vão se conter e pensar em uma resposta calculada ou vão atacar todos os alvos na região? Bem, vai ser uma guerra total, isso é certo. Mas o que estávamos discutindo há algumas semanas é que ao realizar essa manobra no Estreito de Hormuz, eles estão basicamente dizendo a mesma coisa que temos dito há semanas. Isso não vai ser apenas sobre o Irã e os Estados Unidos. O Irã não vai simplesmente atacar as bases militares deles, bombardear seus ativos ou atingir seus navios. O Irã vai garantir que todas as entidades no Golfo Pérsico que colaboraram com os Estados Unidos paguem um preço. Todos são cúmplices, eles não podem fingir que não são. E esses regimes, como já disse em várias ocasiões, não vão durar. O Bahrein não vai durar, nenhum deles vai durar. Eles são impopulares, são a minoria em seus próprios países. They are the minority in their own country. There are millions of foreign workers who are treated often as Há milhões de trabalhadores estrangeiros que muitas vezes são tratados como escravos ou servos contratados. E isso ocorre com impunidade. Isso não terminará bem para os Estados Unidos. Portanto, será uma guerra total para o Irã. O Irã atacará com muita força desde o início e todas as opções estarão sobre a mesa para o Irã. Não será apenas uma questão militar. Qualquer coisa que esteja no interesse dos Estados Unidos será um alvo legítimo. Qualquer coisa. Nem precisa ser propriedade dos Estados Unidos. Qualquer coisa que seja de interesse dos Estados Unidos, seja no Cáucaso, no Golfo Pérsico ou no Mar Vermelho. E devemos lembrar que o Iêmen travou uma guerra de 7 semanas com os Estados Unidos. Como isso terminou? Os Estados Unidos venceram essa guerra ou tiveram que recuar? As capacidades do Irã são muito maiores do que as do Iêmen. E desta vez, o Iêmen também fará parte da guerra. And then this time around, Yemen is also going to be a part of the war. And Yemen today is not the Yemen of a year ago. They've been preparing. E o Iêmen de hoje não é o mesmo de um ano atrás. Eles têm se preparado. Todos têm se preparado. Não são apenas os americanos que estão trazendo armas e recursos para a região. Nossos recursos já estão aqui, porque este é o nosso território. Não nos custa muito manter nossa posição, enfrentar os Estados Unidos em nossa própria vizinhança. Mas para eles, tudo precisa ser trazido do outro lado do oceano. Eles terão custos diários, e enquanto falamos, são eles que estão pagando um preço enorme para trazer seus recursos até aqui. Terão que pagar um preço enorme para mantê-los aqui, e terão que pagar um preço enorme para retirá-los no fim das contas. Mas se houver guerra, nem acho que esses custos se compararão aos custos econômicos que serão gerados. Não haverá comparação alguma. To the economic cost that will be incurred. It will just be no comparison at all.